Olá a todos e bem-vindos de volta para mais uma atualização de portfólio para vocês hoje. Então, durante a última semana, o investidor do sofá e o S&P 500 caíram de 0,24% a 2,80%, então não mudou muita coisa. No acumulado do ano, o portfólio ainda está em alta, claro, igual à semana passada, 55,5%, enquanto o S&P 500 subiu 12,92%. E desde o início do portfólio, ainda estamos com uma alta de 148,25%, enquanto o S&P 500 subiu 33,23%. Agora você pode dizer, ok, se de uma semana para outra o portfólio mal se mexeu, como é que o valor em dólar do portfólio aumentou? Bem, isso é porque eu fiz um aporte. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar alguns dados específicos do mercado, algumas discussões interessantes que podemos ter sobre o estado atual do mercado e também algumas comparações bobas que foram feitas. Vou falar um pouco sobre o aspecto do euro-dólar, já que sim, a maioria dos meus espectadores é dos Estados Unidos, mas muitos também são da Europa, inclusive eu. E depois alguns comentários do Tom Lee. E claro, falar sobre as posições fora da carteira. Mais especificamente, vamos talvez começar com a operação de opções. Então, este é o estado atual das minhas opções da Enphase, Intel e PayPal. Aqui, claro, está dando dinheiro é a da Intel, certo? As opções de compra da Intel, 30 dólares americanos. Janeiro de 2027 estão com alta de 436,7%. Como você sabe, na semana passada eu vendi 22 contratos, então basicamente realizei lucro em metade da posição. Por isso aumentei a posição em caixa da carteira. Enphase ainda está em queda. Temos PayPal para janeiro de 2026, uma posição muito pequena que está com queda de 17%. Temos uma posição maior para março de 2026, com preço de exercício de 100 dólares que está com queda de 18,8%. A de junho de 2026, ainda está com alta de 18,6%. E então, a de janeiro de 2027, com preço de exercício de 120 dólares, está com queda de 4,14%. Agora, para quem é novo aqui, eu ainda tenho algumas ações, mas não tantas quanto antes, porque eu optei por operar com opções de compra aqui. Agora, por que eu dou tanto tempo para o PayPal, certo? Essa foi uma pergunta de alguém, acho que na semana passada ou há 2 semanas. Por exemplo, março traz ao PayPal 2 relatórios de resultados e 2 teleconferências de resultados, além de algumas conferências de analistas, certo? O de junho dá a eles um extra e, claro, o de 2027 dá a eles bem mais de um ano para o mercado e talvez para a empresa dar ao mercado um sinal melhor de que, como você sabe, nossa ação está extremamente subvalorizada. Por isso estamos fazendo isso X e por Z. Além disso, veja nosso negócio. Estamos acelerando o crescimento. Então estou dando tempo, porque com opções de compra, diferente das ações, com ações você tem o tempo a seu favor. Com opções, nem sempre, certo? Porque, claro, se você não atingir o preço que precisa, ou pelo menos chegar perto dele antes da data de vencimento, então você está perdido. Esse é o grande risco que você corre aqui. Sobre CoreWeave e Iron, vendi minha posição na Applied Digital e na Opendoor, um pequeno lucro. Esse dinheiro ainda está fora da outra carteira, mas para a CoreWeave, ainda temos aqui 204 ações a 96 dólares, ainda indo muito bem. Com a Iron, ainda temos 900 ações a 19 dólares e 40, claro, indo muito bem. E como expliquei no vídeo de ontem, vou acumular mais ações de acordo com isso. Sim, claro, vou aumentar meu preço médio. Agora, quanto à carteira em si, os 3 primeiros não mudaram. Ainda são SoFi, Nebius e Google Alphabet. Agora temos em quarto lugar aqui Rocket Lab. Eu adicionei algumas ações da Rocket Lab. Aumentei essa posição em 4,9% ou simplesmente adicionei mais 25 ações. Como você deve se lembrar, lá em junho ou julho, eu realizei parte dos lucros com a Rocket Lab, como você pode ver aqui. Eu vendi 100 ações aqui em julho. Desde então venho recomprando, certo? Comprei 50 ações a 39 dólares e 52 centavos, comprei mais 25 ações a 48 dólares e 96 centavos. Então, vou comprar mais 25 ações para recuperar minhas 100 ações. Temos a Alibaba aqui na quinta posição. A Alibaba tem se saído muito bem este ano. Depois temos a Dlocal, AMD, Uber e Micron. Micron era a quarta maior posição da carteira e, como disse, realizei lucros após seu ótimo desempenho. Então, eu vendi 34,6% dessa posição com um ganho de 74%. Agora, por que eu fiz isso?
Como você sabe, eu comprei duas novas empresas para a carteira. Falei sobre isso na sexta-feira. As duas novas empresas são Rubrik e Shift4. Agora, ambas ainda são posições pequenas na carteira, logo atrás de Oscar, porque algumas pessoas me perguntaram onde elas vão ficar na carteira. Então, atualmente, as três estão aqui, todas bem próximas de 2 a 3% da carteira. Claro, vou acumular mais ações ao longo do tempo. Não vou parar aqui com Oscar, por exemplo. Atualmente estou com 615 ações a um custo médio de $16,57. Com a Rubrik, temos 125 ações a $80,68 e com a Shift 4, temos 100 ações a $79,39. Vou continuar acumulando cada vez mais ações dessas duas, talvez dessas três empresas ao longo do tempo. E é por isso que eu também precisei aumentar a posição de caixa, basicamente pegando os lucros das opções de compra da Intel, que foram muito boas e muito bem cronometradas. Claro, isso foi pura sorte, mas o timing foi perfeito para que eu pudesse abrir duas novas posições aqui. E eu ainda estou bastante satisfeito com a posição de caixa neste momento. Depois temos a Meta. O Duolingo está se recuperando. Então agora estamos com queda de apenas 5% no Duolingo. Ainda tenho algumas ações aqui no PayPal. E então, United Health aqui, com 1,82% da carteira, ainda com alta de 19%. E então essas posições menores, bem, 3 ações da Nvidia, uma ação da Palantir e um pouquinho aqui de Upsellera. Então é basicamente isso. Eu ainda vou comprar mais ações da Local. Comprei pela última vez no início de setembro a $12,83 após a oferta secundária derrubar a ação. Provavelmente vou acumular mais ações da Local também. Agora eu sei o que algumas pessoas podem dizer, mas você tem empresas demais na sua carteira? Tudo bem, tenho várias empresas na minha carteira, claro, mas se você olhar para a concentração, as três principais representam cerca de 37% da carteira. Certo, só para ficar claro, os três principais somam 37% agora. Então, podemos até dizer que talvez as 6 principais somem cerca de 50% da carteira. Então você está dizendo, mas qual é o sentido de ter todas as outras empresas aqui? Bem, de novo, eu gosto das histórias dessas empresas. Como Peter Lynch disse, você pode ter 10 grandes histórias. E aí, com o tempo, talvez uma história fique melhor do que a outra. E então um ativo sai da sua carteira. O outro fica maior. E é basicamente isso que vai acontecer com minha carteira. Também tenho apostas de recuperação e algumas compras oportunistas. Aquelas com a United Health, por exemplo, não são algo que eu vá manter por de 10 a 15 anos, embora talvez fosse bom manter. Mas eu comprei porque vi uma empresa muito lucrativa que, sim, tinha alguns problemas, mas a ação simplesmente despencou demais. E então aproveitei a oportunidade para comprar esse papel, que também não está no setor de tecnologia. Então isso me dá um pouco de, um equilíbrio muito pequeno aqui. Essa é a United Health. Quando estivermos acima de 400, talvez, perto de 500, não sei quando isso será. Provavelmente essa posição vai desaparecer. Duolingo também era uma boa empresa, uma empresa muito boa, na verdade, até que se prove o contrário. Reação exagerada do mercado. Então eu comprei. Como eu disse, admito que cometi um erro ao comprar demais muito cedo, por isso ainda estou com uma queda de 5%, porque se eu tivesse comprado como o Rubrik e o Shift 4, provavelmente já estaria no positivo. Mas o Duolingo é a mesma coisa. Assim que estivermos acima de $400, provavelmente já vou realizar parte do lucro e reduzir minha exposição, aumentar a posição de caixa ou simplesmente aumentar as outras apostas por aí. São empresas de menor capitalização, ou seja, vejo o potencial de multiplicar o investimento várias vezes. E claro, se essas têm potencial de multiplicar o investimento, agora estando em 3% da carteira no futuro, só pelo crescimento do valor das ações, podem chegar a 8% da carteira, talvez 10% da carteira, claro, dependendo do que as outras vão fazer. Alibaba é outro nome. Alibaba, eu comprei Alibaba como uma aposta contrária para 2025. É seguro dizer que Alibaba, tendo subido quase 90% para mim, sendo 6,2% da carteira, funcionou muito bem. Então talvez ao fim de 2025 eu decida, ok, fez o que deveria fazer. Agora talvez seja a hora, entrando em 2026, de talvez aumentar a posição em caixa, começar um novo ano com mais dinheiro, que foi exatamente o que fizemos no início de 2025. Começamos o ano com muito dinheiro em caixa. Tivemos a oportunidade, a semana dramática da DeepSeek,
Tivemos a oportunidade de comprar muitas ações, e então tivemos muitas oportunidades, claro, em abril também. Então, para se sentir confortável, basta aumentar o caixa. É exatamente isso que estou fazendo aqui. Para aqueles que são novos e não entendem o que é esse portfólio, basicamente é isso. E claro, ainda tenho o meu portfólio de aposentadoria, que praticamente não muda. É Meta, Amazon, Mercado Livre, Tesla e, claro, um pouco mais de Google. Não mexa nisso. Essas são as empresas que estão lá, e é basicamente isso. Passando para as probabilidades de outro corte de juros em outubro, elas continuam em 87,7% com 12,3% de probabilidade de, bem, nenhum corte. Tivemos 87,7% nos últimos 2 dias. Na semana passada era 91,9% e há um mês era 44,5%. Na próxima semana, algumas empresas conhecidas divulgam resultados trimestrais. Na segunda, antes da abertura, será a vez da Carnival Cruises. Jefferies divulga após o fechamento do mercado. Na terça-feira, também após o fechamento, temos a Nike. E então, na quarta-feira, antes da abertura, a Resolve IA é um nome sobre o qual muitos de vocês têm perguntado durante as transmissões ao vivo e na sessão de comentários. Então, eles vão divulgar os resultados na quarta-feira antes da abertura. Acho que se fizermos uma transmissão ao vivo, podemos cobrir essa empresa. Passando para alguns dados do mercado. Eu mostrei isso para vocês na semana passada. Este é o S&P 500. Isso é basicamente o que aconteceu com o S&P 500 depois de o RSI ficar acima de 45 por 100 e 102 dias consecutivos. Como vocês podem ver, as probabilidades não estavam a nosso favor para termos uma boa semana no SP. E foi basicamente isso que aconteceu, certo? Tivemos dias de queda ao longo da semana. Agora, se olharmos o que acontece com o S&P 500 depois disso, o VIX subiu 1,39 nos últimos 7 dias, enquanto o SP subiu 1,6% para uma máxima histórica. Podemos ver que 3 semanas depois, bem, apenas 8% das vezes o mercado ainda estava positivo, mas em média ainda estávamos com uma queda de 1,3%. Mesmo uma semana depois, 2 semanas depois, não é tão bom assim. Um mês depois, em 42% das vezes, estava positivo, mas em média você ainda estava com uma queda de 1,45%. 2 meses depois, continua quase igual. Só 42% das vezes estava positivo e, em média, ainda há queda de 0,48%. Então, sim, tudo recentemente aponta para uma pequena correção no mercado. Agora, daqui a um mês, nós também vamos entrar na próxima grande temporada de resultados. Então, sim, esse sempre é um período volátil, mas também estamos tendo alguns cortes de juros. Indo para o de sempre, estamos em uma bolha de IA. Essa é a próxima bolha das .com, etc, etc. Então, alguém fez essa comparação aqui. Nasdaq agora versus naquela época. Primeiro de tudo, que diabos? Que tipo de comparação é essa? Os números aqui do lado nem batem. Os números nem correspondem ao Nasdaq de hoje. O Nasdaq hoje está em 22.400 e alguma coisa. Então, isso não faz muito sentido, mas temos outros dados com os quais podemos trabalhar. Primeiro, a avaliação das maiores ações de TMT hoje em comparação com a da bolha da tecnologia. Este gráfico mostra dezembro de 99 e o momento atual. A mediana naquela época era 41 vezes o preço-lucro dos próximos 12 meses. A mediana hoje é 31 vezes o preço-lucro dos próximos 12 meses. Acho que também é seguro dizer que essas empresas de hoje são empresas melhores, com margens maiores, mais lucrativas do que as que existiam lá em 99. Mais informações da Bloomberg aqui. As avaliações das ações dos Estados Unidos atingiram novas máximas históricas, mais altas do que em 90 e 9 mais altas do que em 1929. Isso mesmo. Sim, os alarmes estão tocando em todo lugar. Mas temos aqui uma ótima análise do Maverick no Checks. Então, é isso que aconteceu. Setor global de TI no final dos anos 1990, com base em 1995, certo? Olhe para o preço, sobe como se não houvesse amanhã. Mas o que aconteceu com os lucros? Os lucros não acompanharam. O que está acontecendo, ou o que aconteceu especialmente desde que o ChatGPT foi lançado, é que sim, os preços subiram, mas por enquanto é importante notar, por enquanto os lucros têm sustentado esse aumento. E essa é, claro, a principal diferença hoje. Hoje subimos tremendamente, mas os lucros também aumentaram tremendamente.
Se formos ver uma grande desconexão, como vimos na bolha das .com, então sim, aí eu acho que pode ser hora de entrar em pânico. Mas por enquanto não estou vendo isso. Claro, você pode criticar uma ou outra empresa, e eu já disse isso várias vezes. Definitivamente existem bolhas em alguns setores do mercado. Mas se olharmos para o quadro geral aqui, não, essa é a realidade neste momento, neste exato momento. Seguindo para a discussão sobre o euro e o dólar. Então, de acordo com os bancos de Wall Street, eles preveem que o euro pode subir ainda mais, ele pode chegar a $1,20. Acho que agora estamos em um ponto 16, 17 ou até 18 quando você assistir a este vídeo. Como europeu, tenho euros, então se o euro estiver forte ou o dólar fraco, posso comprar mais ações dos Estados Unidos com meus euros. Claro, como todo o meu portfólio está em dólares, se eu vender e depois converter de volta para euros, eu perco, certo? Porque hoje o euro está muito mais alto do que quando comprei essas ações naquela época. Faz sentido, mas, como já disse várias vezes, não pretendo vender minhas ações dos Estados Unidos e converter o valor para euros tão cedo. Eu pretendo usar meus euros, convertendo-os em dólares para comprar mais ações dos Estados Unidos. Então, eu me vejo atualmente como um vencedor aqui. Claro, se você pretende vender e converter esses dólares em euros agora, então sim, você vai perder nessa conversão de câmbio. Se quiser viajar para os Estados Unidos, agora pode ser uma boa ideia, pois está mais barato. Últimas duas coisas aqui. Primeiro, empresas de tecnologia invadem os mercados de títulos corporativos. As vendas de títulos desse setor são as maiores para este período do ano desde 2020. Não tenho muito a acrescentar, mas se você investe em títulos, qual sua estratégia recente? Conte nos comentários. E o que você acha que isso significa no geral? Por fim, encerramos com Tom Lee comentando novamente sobre avaliações, agora focando na Nvidia. Bom ter você de volta. Sei que adora essa operação. Mas o que você achou do que o Sr. Griffin disse? Bem, eu concordo com ele. Sabe, estamos em um período em que há um super ciclo e oportunidades de crescimento exponencial dentro da IA. Mas isso não significa que toda empresa que tem uma avaliação elevada hoje merece realmente ter esse capital e essa empresa pode nem mesmo reinvestir esse capital de forma adequada para sobreviver. Então, eu concordo que eventualmente vai haver uma seleção natural, mas eu acho que as avaliações, por mais estranho que pareça, estão até bem razoáveis hoje em comparação com 1998, porque, sabe, 1998 foi o ponto de decolagem antes da alta final de 18 meses. Eu diria que o melhor parâmetro é que a Nvidia está sendo negociada a 26 vezes o lucro projetado. A Cisco, naquele mesmo momento exato, estava em 60 vezes. O PL da Cisco chegou a 210 vezes o lucro projetado. Por isso, considero a Nvidia barata a 26 vezes e está mais barata que Costco e Walmart, que valem cerca de 50 vezes o lucro projetado. Estamos falando de lucros projetados, baseados nas expectativas dos analistas, não nos resultados reais da empresa. Só para deixar claro, concordo. E, de novo, essa comparação entre as empresas atuais e o mercado daquela época. As empresas que temos hoje, em primeiro lugar, as empresas que estão liderando os mercados, hoje são empresas trilionárias que são muito, muito lucrativas e que têm margens super altas. E que têm, em alguns casos, bilhões de usuários utilizando seus serviços. Hoje é muito mais fácil escalar do zero para seu primeiro milhão de usuários, para seus primeiros 10 milhões de usuários, para seu primeiro bilhão de usuários, certo? Olhe para o ChatGPT, olhe para o TikTok. Veja a rapidez com que eles conseguiram crescer. Ok, o TikTok, graças à pandemia ou por causa dela, mas hoje você pode fazer um negócio sair do zero em tempo recorde e gerar uma quantidade insana de dinheiro, algo que você não conseguiria fazer na época da bolha das .com. Isso é, sim, isso é uma diferença muito, muito grande. Além disso, empresas do tipo Asset Light, essas são empresas de tecnologia. Essas não são lojas físicas. Ok, é uma diferença enorme, enorme, entre o que está acontecendo hoje e o que aconteceu há 25, 26 anos atrás. E para concluir, é isso neste vídeo. Realmente gastei bastante em ações esta semana, mas é o que ocorre ao abrir novas posições. E novamente, vou acumular mais ações ao longo do tempo. Vou aproveitar as oportunidades, então se tivermos recuos nas próximas semanas, ótimo, ótimo. Vou aproveitar essas oportunidades porque vou continuar dizendo a mesma coisa várias vezes.
Eu não me importo tanto com meu preço médio em certas posições. Não quero pagar caro pelas empresas. Mas o objetivo final para mim é ter o máximo de ações possível a bons preços. É isso. Então é isso por hoje neste vídeo, espero que você tenha gostado, compartilhe seus pensamentos e talvez suas atividades dos últimos dias aí nos comentários abaixo, curta, se inscreva, faça tudo isso e eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau!